Bom dia a todos. Vamos lá. Obrigado, Renata, pela apresentação. Então, sou Henrique Marcelino, sou o atual diretor de tecnologia e serviços da PS3, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse título aqui, né? Produção sem fronteiras, a nova era do PCP com tecnologia Siemens. Então, a ideia é extrapolar o uso do APS além do PPCP. De que maneira que o APS pode integrar, utilizando soluções Siemens, né, como o Mendix, para integrar os resultados que o APS traz para outras áreas da empresa. Então foi bem interessante a preparação desse evento aqui com o pessoal aí da CIS, né? Agradeço muito o apoio deles aí do pessoal técnico lá do Douglas, do Heriberto, né? Que nos apoiaram aí para desenvolver um app rapidamente, em alguns dias, para fazer essa integração e interagir aqui com vocês. Então, compartilhar aqui com vocês o que nós fizemos. Então, antes de iniciar aqui, um ponto para a gente refletir, né, um quebra-gelo, tratando-se de esforço na jornada de digitalização, qual que é o percentual de dedicação que a gente tem que ter em relação a esses três aspectos, né, que eu gosto bastante. Então, alguns artigos aí sobre a área de implantação de sistemas, eles trazem esses três aspectos como chave para implantações de qualquer tipo de tecnologia. Então, a própria tecnologia, os processos que estão inseridos nessa tecnologia e as pessoas envolvidas. Qual que é o percentual que a gente pode distribuir esse esforço necessário? Interessante dizer que o maior esforço estão nas pessoas, por incrível que pareça. Por mais que a gente tenha IA, por mais que a gente tenha negócios complexos, são as pessoas que fazem a diferença. Então, a forma com a qual a gente utiliza a tecnologia e interage com ela, organizando o processo, sem as pessoas nada acontece. Então, um ponto bem interessante que a gente identifica também nas implantações de sistema APS. Os sistemas nos quais, ou as empresas nas quais há um comprometimento da tecnologia, do pessoal de TI e do pessoal do negócio, esses projetos tendem a ter sucesso. E quando isso não acontece, não funciona. Tá, um ponto bem interessante aí para a gente refletir. E em termos de planejamento e programação, qual que é a ideia do sistema APS? Então a gente imagina que a gente tenha uma situação na qual a gente tem 5 pedidos diferentes. Então, 5 pedidos diferentes que podem ser feitos numa máquina. Qual o critério que a gente vai utilizar para fazer o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto pedido? Quem que vai ser o primeiro? Vai ser um critério por cliente, mais importante? Por maior faturamento? Por menor data de entrega? Que critério que a gente vai usar? E como fazer? Quantas possibilidades que a gente tem de, com um único recurso, atender 5 pedidos? Então, usando análise combinatória, né, a gente tem 120 combinações possíveis para isso acontecer. Agora, se a gente complicar mais um pouquinho, a gente tem 2 recursos que podem fazer os mesmos pedidos. Como é que vai ser essa combinação? Quantas possibilidades são possíveis para a gente escolher a melhor entre elas? Ou a ótima, a semi-ótima, não a melhor. Porque buscar a melhor, talvez a computação não vai ter recurso para fazer e o tempo vai demorar muito. Uma possibilidade semiótica. Quantas possibilidades existem? 14.400 possibilidades. Então, imagina a gente do PCP, né, que eu me incluo aí nesse cenário, quantas possibilidades diferentes que a gente tem de fazer a programação. E aí, mais uma vez, igual os outros falaram aqui, usando Excel. Quando termina uma programação, já tem que começar outra. Como é que você vai testar 14 mil vezes para entregar melhor? Então, não tem como fazer isso. Então, aí que entra o sistema da Siemens, o antigo Preactor e atual OpCenter, que ele utiliza heurísticas. Então, um conjunto de lógicas pré-configuradas de forma nativa no próprio software, que a gente consegue utilizá-las para entregar soluções semi-ótimas, que vão atender alguns critérios. Quais critérios? Capacidade finita, data de entrega,
prioridade, minimização de setup, uma sequência personalizada, uma sequência preferida, para frente, para trás. Então, a gente tem um conjunto de regras dentro do próprio software que vai auxiliar a programação e o planejamento da empresa para atender um resultado desejável, tá bom? E o APS, ele tem dois módulos, né? O módulo de planning, que é a parte mais estratégica, que vai converter a demanda da empresa correlacionada com os estoques atuais e também fazendo uma análise da capacidade a nível de gargalo. E com isso a gente vai conseguir ter uma visão de médio e longo prazo para enxergar a necessidade que a empresa tem versus a capacidade que ela tem de atender aquela previsão de venda ou os pedidos que já estão em carteira. Feito isso, a gente tem uma integração com o scheduling, que é algo mais operacional, mais tático, que vai fazer algo mais no curto prazo para atender recursos detalhados, sincronização, otimização, né, setup. Então são dois módulos que trabalham em parceria, em conjunto ali, para entregar o planejamento de uma forma completa e a programação de uma forma completa para a empresa. E qual que é o contexto da conversa de hoje aqui com vocês, pessoal? A gente vai ter o PCP como orquestrador ali de toda a jornada aí da empresa em termos de planejamento e programação, né? Usando uma ferramenta estruturada e integrando com as outras áreas. Então, nesse contexto que a gente vai conversar hoje, a gente vai falar sobre vendas e suprimentos. Mas o PCP ele pode integrar com todas as outras áreas. Manutenção, com a própria produção, com engenharia, com manutenção, tudo bem? Com financeiro, contábil. Então, a gente pode integrar com todas as áreas. Então, nesse contexto dessa brincadeira que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai refletir sobre o seguinte aspecto. De que maneira o processo de integração entre compras e PCP e vendas pode ser desenvolvido. Então, é muito comum, depois que termina a programação vai para a fábrica, eles começam a rodar a programação e os problemas acontecem. De que maneira a integração com compras que atrasou um fornecimento interage com o PCP e esse impacto é analisado por vendas para se comunicar com o cliente. É algo relativamente complexo, né? Então, a ferramenta de PCP ela vai estar focada ajudando o PCP no dia a dia e dando suporte para as outras áreas com os resultados que ela calcula. E aí, de que maneira também esse impacto das alterações, especificamente do fornecimento, vai ter um impacto na própria produção e depois no cliente. Tá? Então, esse é o contexto que a gente vai estar conversando aqui com vocês agora. Então, para isso, eu estava até conversando com algumas pessoas antes aqui da conversa aqui agora, né, da apresentação. A gente precisa de dado. Então, aqui eu não vou entrar no mérito dos dados que estão aqui. São muitos dados, que são dados de entrada necessários para fazer um bom planejamento e uma boa programação. Então, os dados de entrada, eles geralmente estão no RP, eles podem estar em alguma planilha de Excel, em algumas situações, ele pode estar em algum outro sistema que a empresa tem. De alguma forma, a gente vai extrair esse dado e trazer esse dado para dentro do OPS. Aí entra a questão do Mendix ou de outras funcionalidades que nos auxiliam nessa parte de integração de dados. Tá legal? Então, o dado vai vir tanto para planejamento quanto para programação. E é o cenário 1 que eu trouxe aqui para vocês. Vendas conquistou o pedido e trouxe os dados para o pedido dentro do RP. Então, lá dentro a gente tem dados de engenharia, dados de produção, dados de vendas. E esses dados vêm para o PCP. E o PCP com o APS da Siemens, o OpCenter APS, vai realizar tanto o planejamento, que é a geração das ordens, quanto a programação. Tudo bem? Então, agora eu vou passar para vocês aqui um vídeo ilustrando exatamente essa situação. A situação na qual o software vai receber o pedido de venda, vai integrar e processar para gerar tanto o planejamento quanto a programação. Então, esse é o software, é o módulo de planning do OpCenter APS, no qual a gente tem aqui
a integração com qualquer RP, seja o RP de mercado, ou um RP caseiro, ou qualquer tipo de RP. Então a gente importa os dados e esses dados são importados aqui nas tabelas do sistema. Tudo bem? Então, essa importação é desenvolvida e aí a primeira coisa dentro do sistema, a gente já configura o horizonte de planejamento. Então esse horizonte de planejamento ele pode ser configurado considerando uma data inicial, e aí aqui nesse caso eu estou considerando um planejamento de 40 dias, e aí a gente pode fazer esse planejamento também em semanas, em meses, e a gente consegue fazer com que esse planejamento seja realizado no horizonte desejado pela empresa. Então nesse caso especial eu estou usando 40 dias, mas a gente poderia fazer um planejamento de 30 dias, depois 4 semanas, dá mais 2 meses, né? E aí depois mais 10 meses, né? Tudo bem, pessoal? Para fechar 13 meses ou 12 meses aí, tá bom? Então o horizonte de planejamento depende da quantidade de dado que você tem como previsão de venda. Então, uma vez feita a configuração, do horizonte de planejamento, acelerar um pouquinho aqui. Aí a gente tem uma interação gráfica do software que ajuda a gente a entender de que maneira que o planejamento vai ser realizado. Então isso é bem interessante porque o planejador ele passa não a analisar só dados como numéricos. Ele utiliza gráfico para auxiliá-lo na tomada de decisão. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Então aqui a gente consegue ver graficamente a curva de estoque, que é essa linha preta, né? Versus a demanda. Então a gente consegue ver que quando eu importei só os estoques, o software está mostrando qual que é a variação que vai ter o estoque conforme a demanda desse produto vai sendo consumida. Então ele calculou somente só o estoque. Agora eu vou dividir aqui. Ele vai fazer o cálculo Ele vai mostrar agora uma outra visualização na qual a gente consegue observar a curva de estoque. Então aqui eu tenho um item que é make to stock, né? Então essa curva verde é o estoque desejável, o alvo, e a curva amarela é o estoque desejável mínimo. Essa área amarela, né? Então, a partir desse momento, a gente vai calcular agora. O software vai fazer um cálculo com capacidade infinita, usando uma heurística infinita, na qual ele vai calcular de que maneira que ele consegue atender a curva de estoque, ou atender os pedidos, e como eu estou fazendo infinita, ele não vai respeitar a capacidade. Então a gente observa que alguns pontos ele fez mais do que ele poderia. Tá legal? Então ele calculou o MPS de forma infinita, sem respeitar a capacidade, de forma análoga com a qual a maioria dos MPS calculados pelos RPs de mercado, eles realizam. Tá? Então esse é uma forma com a qual o MRP tradicional é realizado. Tá legal? O cálculo de necessidade. Em seguida, agora a gente vai fazer um processamento do cálculo. Então aqui ele mostra o cálculo do MPS, né? Do MPS para produto MTS, Make to Stock, na qual o software tentou respeitar a curva de estoque. Então ele gerou necessidades, que essas necessidades verdes de produção, para tentar deixar a curva preta entre o mínimo e o alvo. Então facilitou o desejo do PCP, né? Fazer com que o estoque fique entre o mínimo e o alvo.
E a gente percebe que toda vez que o estoque vai ficar menor do que o mínimo, ele vai gerar um verdinho para calcular e chegar no alvo. Vai chegar menos, tudo bem? Então essa que é a ideia do software. Ele fez tudo isso. Aqui eu estou ilustrando um único produto, mas a gente pode ter milhares de produtos nessa base. Então ele fez ele teve o mesmo comportamento para toda a cadeia. E aqui ele fez o MTO. O comportamento MTO ele só produziu o que precisava e quando precisava. Então ele não quis ter estoque. Então a curva de estoque aqui é zero. A gente começa com estoque aqui alto, tem demanda, vendas, e aí começa a produzir só o que vai vender. Tudo bem? Então ele fez o cálculo de planejamento, o cálculo de MPS considerando só o que é necessário. E aí agora ele explode o MRP. Apertei um botão, explodiu o MRP, ele fez o mesmo cálculo para toda a estrutura. Tudo bem? Então o software fez o cálculo de MPS a nível de produto acabado e de MRP a nível dos componentes da estrutura para explodir a necessidade para todos os componentes. E aí ele fez isso utilizando uma heurística de capacidade infinita. Tá legal? Então agora a ideia é ilustrar de que maneira que isso pode ser feito considerando uma capacidade finita, para equilibrar aqui a capacidade versus a demanda. Então aqui a gente percebe que ele fez o cálculo e agora ele equilibrou, ele respeitou a capacidade. E aí o item que era MTO, ele antecipou a produção para equilibrar com a capacidade. Tudo bem? E o item que é MTS, a gente vai ver que ele vai abrir mão da curva de estoque para respeitar a capacidade. Então ele é um software especialista de planejamento que fez isso, olha lá, ele não está mais respeitando a curva. Ele abriu mão da curva para respeitar a capacidade. Então ele levou a curva pretinha aqui para zero para respeitar a capacidade. Tudo bem? Então ele fez isso a nível de produto acabado e considerando todos os itens da estrutura. Como eu pedi para calcular tudo, ele já fez tudo. Então está pronto. Então o planejamento está calculado. Qual que é a ideia agora? Integrar esses dados com RP para gerar os documentos de produção. Ordem de produção e ordem de compra. Tudo bem? Então agora a integração com o scheduling. Então eu apertei um botão ali, ele está integrando com o scheduling para pegar agora essas ordens de produção e programar para integrar para a fábrica. Então agora a gente vai entrar agora no módulo scheduling, que é bem parecido a interface gráfica aqui. Então ele vai fazer a importação daquele processamento que foi feito lá no planning. Essa importação ele vai trazer dados que vêm do planning ou vêm do RP. Então a integração pode ser planning, RP, depois scheduling, ou planning direto para o scheduling com alguns dados vindo do RP. Então os dados, o master data para programação e para planejamento, eles sempre estão centralizados no RP da empresa, tá legal? E o Op Center APS da Siemens, ele integra com qualquer um dos RPs. Então agora a gente tem aqui o famoso gráfico de Gantt aqui do Op Center APS, no qual a gente consegue observar aqui nesse eixo vertical os recursos primários, né, que vão receber as ordens de produção. Aqui nesse eixo inferior a gente consegue ver os pedidos de venda, que são os pedidos que vão ser vendidos, ou a previsão de venda, e aqui em cima a gente consegue observar os fornecimentos e os estoques. Então qual que é a ideia do sistema? E quando você movimenta, ele tem um eixo cartesiano que determina o tempo aqui. Ó. Então você consegue ver hora, minuto, segundo aqui, por essa linha de tempo que está aqui. Então aqui a gente tem nesse planejamento um total de 202 operações que vão ser programadas nesses recursos. Então ao selecionar uma heurística de programação, eu vou fazer uma programação para frente, por data de entrega, o software vai pegar aquelas 202 operações e programar. E aí ele programou essas 202 operações, respeitando todos os cadastros da engenharia, e ele entrega, a gente consegue ver a estatística da programação e ver qual que é a qualidade dessa programação. Ela teve um atraso e 3 dias de setup aqui, 3 dias, 11 horas e 30 minutos. Então foi uma programação boa, teve apenas um atraso. Tá? Mas eu não estou feliz, eu quero uma programação sem nenhum atraso, não quero entregar nenhum atraso. Eu consigo visualizar quem é esse atraso, visualizar esse atraso aqui, um atraso bem pequeno, né?
E eu consigo ver todo o supply chain aqui da demanda, da ordem de produção, passando por todas as operações para fabricar a bicicleta e os componentes que vão chegar para atender a fabricação da fábrica. Tá? Então a gente consegue ver o supply chain de uma forma bem dinâmica aqui com o software e entender que esse atraso aqui, acho que se não me engano, é um atraso de poucas horas, aí, 3 horas de atraso. Esse atraso é impactante? Eu posso entregar essa programação para a fábrica dessa forma ou eu tenho que atuar para tentar melhorar a situação, esse cenário? Então a gente vai gerar um cenário, eu acho que eu vou abrir ali agora para ver, o atraso era para entregar dia 25, eu estou terminando dia 26, 3 horas da manhã. Atrasou bem pouquinho. Tá? Então, a gente consegue interagir e trabalhar agora. Vamos tentar fazer agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra programação, considerando a minimização de setup. Considerei a minimização de setup, e agora a gente observa que não tem atraso. Aquele atraso que tinha ali, vamos ver agora a estatística da programação. Vamos olhar aqui a estatística, a gente vai ver que 100% no prazo. E ainda diminuiu o setup em um dia. Eram 3 dias de setup, agora a gente tem só um dia de setup. Então essa é uma programação legal para entregar para a fábrica. Nenhum atraso. Então salvo a programação, a gente vai salvar essa programação e integrar essa programação com a fábrica. Tá legal? Salvei e faço a integração com a fábrica agora para publicar isso aí na fábrica e a fábrica começar a produzir. Tá legal? Então, esse foi o cenário que a gente visualizou. Então, a gente recebeu a demanda, receberam os dados, fez o planejamento e a programação, e essa programação agora vai para compras, para se comunicar com os fornecedores, e também esses fornecedores vão entregar os materiais para a fábrica, e a fábrica vai começar a produzir. Tudo bem? Aí aqui, essa comunicação para a fábrica não está no contexto dessa apresentação, mas a gente tem também o OpCenter X, que é uma ferramenta da Siemens que ajuda nessa parte de controle da produção e também controle de qualidade. Então a gente consegue fazer o planejamento e a programação, integrar direto o scheduling com o OpCenter X e alguns dados vindo do RP para monitorar o controle tanto de produção quanto de qualidade da fábrica. Tá legal? E aí esse produto é produzido e vai para o cliente. Esse é o cenário ideal. Uma programação, nenhum atraso, tudo funcionando, a fábrica trabalhando. Tudo bem? Esse é o cenário ideal. Mas nem tudo é perfeito. O fornecedor, que aí entra a ideia do trabalho que nós fizemos com o pessoal da CIS. Então, o fornecedor liga para compras para negociar prazo de entrega. Atrasou matéria-prima da bicicleta, lá o tubo, atrasou um banco, atrasou algum componente. Qual que é o impacto desse atraso na programação? De que maneira que a comunicação entre o PCP, compras e vendas acontece? Tudo bem? Então a gente consegue trabalhar nesse cenário com customizações dentro do próprio RP. Mas quanto tempo isso demoraria para ser feito? Então, para essa apresentação, nós desenvolvemos um app que está integrado com essa modelagem que eu apresentei para vocês, que faz essa comunicação entre compras, PCP, analisa impacto e retorna esse impacto tanto para vendas quanto para compras, informando se teve ou não impacto. Tá legal? Então, esse app, feito que dá para ser utilizado com o celular, então o comprador, na hora que ele está em negociação com o fornecedor, ele pode mexer no celular ali, atualizar a data, se comunicar com o PCP para fazer um cenário e ver o impacto desse cenário. Essa que foi a ideia da historinha. Tá bom? Então vamos... E aí, uma vez esses dados aprovados, a gente pode homologar isso dentro do RP e o ciclo se repete. Tudo bem? Então a gente pode fazer um cenário para ver impacto. Uma vez o cenário aprovado, esse dado é retroalimentado do RP e publica para a fábrica como cenário original. Então esse é o app. O app que a gente desenvolveu para essa apresentação. Então, um app que ele pode ser utilizado tanto em celular, quanto ele pode ser utilizado também em desktop ou tablet. Então, esse app está integrado com essa modelagem e você consegue fazer tanto a visualização via tablet, quanto desktop, quanto
é qualquer browser de internet. É um URL, né? Isso, né? A gente vai disponibilizar um URL e o pessoal vai poder acessar, vai ter um usuário e fazer essa integração. Então ele faz o acesso, então a mesma informação que a gente consegue visualizar dentro do APS, então todos os pedidos de compra que estão lá no APS, tanto no planning quanto no scheduling, estão aqui no app, integrados. E aí a gente consegue visualizar que não tem impacto nenhum, a fábrica está 100% no prazo ali, que a gente acabou de visualizar, né? Então ela não tem atraso. E a ideia é ver aqui no celular, que eu acho mais prático. Então qual que é a ideia? Recebeu uma... Olha lá, vou pegar um pedido ali qualquer. Quando ele clica, ele fala que não tem impacto nenhum, né? Ele tem uma interface que tem uma interação da informação que o APS mandou para ele. Então vou pegar um pedido, o comprador recebeu a ligação do fornecedor, e aí o fornecedor pegou aqui, ó, o número pedido 180, do fornecedor Usinagem Express, o comprador João Carlos, data de entrega 19, ele vai fazer uma negociação com o fornecedor e entregar isso aí numa outra data. Então ele vai falar, agora eu não quero mais, não vou te entregar dia 19, vou entregar isso aí para você no dia, alguma data ali com atraso, dia 15. Então ele já dá um aviso, atraso poderá impactar o início da produção em 26 dias, deseja manter? Então ele já avisou, se você alterar isso aí, a produção vai reclamar. Então sim, você salvou, essa informação já foi para o PCP. Então o PCP recebeu essa informação. Tudo bem? Então o comprador entrou no app, fez a alteração, essa alteração foi para o PCP. Mais um pedido. Aí ele vai pegar um outro pedido 247, vai fazer a mesma coisa lá. O fornecedor inject total, ele vai vir aqui e vai fazer uma alteração de data também. Ricardo Santos, 15/4. E a nova data agora que eu combinei com com o fornecedor, vai ser dia... Alguma data de maio ali, dia 3 de maio. Aí avisou também, esse aqui vai atrasar 18 dias. Então, a produção ela vai receber 18 dias depois esse material. Tem certeza que você quer? Quero. Aí fez isso. Então, ele fez essa alteração. Qual o impacto dessa alteração? Aí essa informação vai agora para o PCP, por meio de um app no celular, ele fez a alteração, essa alteração já está disponível para o PCP. Tudo bem? Aí o PCP vai pegar agora e vai conseguir fazer a análise dessa programação. Deixa eu só ver o tempo que está isso aqui para ver se eu passo esse slide. Então no app a gente fez isso e agora dentro do APS a gente vai conseguir ver a análise do impacto dessa alteração. Então, qualquer ideia, a gente vai importar aquela informação que foi atualizada pelo app, a gente vai importar essa informação aqui para análise de impacto. Tudo bem? É uma integração específica para isso. E nessa integração agora a gente vai perceber que aqueles dois pedidos, eles estão desgarrados aqui, ó, eles aqui, aquelas datas que foram aqui em cima, lá, o 142,47 e o 180. Qual que é o impacto dessa alteração que o Compras fez? Tudo bem? Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um novo cenário para analisar o impacto. Então vamos desprogramar essas ordens. Olha lá, essas duas ordens estão aqui. Que pedidos aqui embaixo serão impactados por essa alteração de compras? Então vamos desprogramar e vamos programar novamente, usando o mesmo critério que a gente tinha usado antes para provar. Olha lá, a gente percebeu que algumas ordens ficaram vermelhinhas, aqui estão em atraso. Essa aqui não teve impacto, né? Então eu provei que ela desgarrou, mas ela não atrasou, agora essas aqui atrasaram. Tudo bem? Então, esses atrasos, eles podem ser observados facilmente dentro do próprio APS, mas só o PCP que vai enxergar isso. Como que essa informação, que é a ideia do PCP Sem Fronteiras, né? Como que essa integração vai ser disponibilizada para outras áreas da empresa, usando uma ferramenta de ágil utilização e processamento rápido, né? Então, aqui, aí, essa programação o PCP consegue ver aqui por meio de relatórios, quais os pedidos que foram impactados. Ele vai gerar agora aqui o relatório. Aqui, ó, esses 5 pedidos aqui tiveram impacto. Tudo bem? Então o PCP já tem essa informação. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai devolver essa integração, exportar a análise de impacto para o Mendix. E aí ele vai comunicar esse resultado do cenário com o app para que o pessoal de vendas e de compras saibam do impacto. Tudo bem? Aí agora a gente vai entrar aqui no próximo. Deixa eu ver se terminou aqui.
Então agora, para finalizar, a gente tem a integração com o app, que aqueles 5 pedidos já estão observados ali. Deixa eu só... Deixa assim. Aqueles 5 pedidos que a gente viu lá dentro do APS, eles estão observados aqui. E aí dentro do app, a gente vai conseguir observar exatamente aquele impacto que a gente observou no APS, mas o comprador e o vendedor não têm acesso ao APS. Então, é digitando o pedido número... Olha lá, eu clico aqui, o pedido não teve nenhum impacto. Vamos pegar aqui, eu vou mostrar aqui um dos pedidos, que é o pedido, acho que o 180, que foi o primeiro que a gente viu, 247. O pedido 247, quando eu clico, ó, apesar do atraso, não teve impacto. Então, aquele atraso do fornecedor, que era para entregar o pedido 247 aqui, né? Que era para entregar, se não me engano, dia 19/4, Ricardo Santos, 15/4, a gente alterou para 2/5 e mesmo assim não teve impacto. Então, esse pedido, o atraso não teve problema nenhum. Agora, já o outro pedido, vamos ver o outro pedido, se eu não me engano, é o 180. Ele já trouxe aqui. Esse pedido 180, quando eu seleciono, ele teve 5 impactos. E aí eu consigo observar quais foram os impactos aqui, ó, mudando para o dia 15, esse pedido 311, o José, o vendedor, o contato do cliente, qual que foi o atraso, 10 dias. Então, a ideia agora, o próximo passo dessa integração, é a gente desenvolver uma forma de informar o vendas por meio de um e-mail, de um workflow. Tudo bem? Desenvolver via Mendix também, apesar do impacto, informar para vendas ou para compras a interação agora desse impacto com as outras áreas. Tá bom, pessoal? Então, foi bem... com isso, a gente consegue visualizar a forma com a qual ferramentas desenvolvidas aqui em Mendix pode interagir tranquilamente com a APS para divulgação dos dados. Tá bom? E aí a gente completa o ciclo aqui que a gente conversou. Então, entrou aqui o OpCenter APS junto com o RP para fazer o planejamento e a programação. O OpCenter X para fazer a parte de controle de qualidade de produção. E o Mendix fazendo aplicativos para essa situação que a gente viu agora, mas para N situações. Então, toda a customização que a gente faz hoje do próprio RP ou sistemas de apoio, a gente pode usar o Mendix para ajudar nisso. Tá legal? Então foi bem interessante que a gente conseguiu ver isso aqui na prática de uma forma bem didática, né? Então é isso que eu trouxe para vocês hoje. Essa era a ideia para apresentar para vocês aí como é que funciona o APS e essa integração com o Mendix. Tá bom, pessoal? Obrigado aí.